Pronto, já estamos gravando. Boa noite a vocês todas e todas. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui e gostaria de agradecer também a presença do Matheus, que aceitou o nosso convite há 2 semestres atrás e não deu certo. Agradecer a Irmaela pela colaboração na organização, né? E eu acho que a parte da apresentação é melhor deixar para o Matheus, para ele dizer o seu perfil, a sua dinâmica acadêmica. Aí, a posterior, ele já pode começar, né? Aí eu vou silenciar o meu microfone aqui e espero que todos nós tenhamos uma boa discussão aqui. Pode começar, Matheus. Beleza, então boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença hoje, né? Agradecer ao professor Itamar pelo convite, a Irmaela, né? Companheira aí na organização da FolkCon, que acabamos de realizar no Rio de Janeiro, deu muito apoio, mesmo de forma remota. E eu preparei para vocês aqui uma apresentação, vou conduzir. Espero acabar um pouco antes das 9, para a gente conseguir conversar, né? E o tema é justamente sobre festas populares e como a gente pode, na verdade, como que eu venho pensando festa popular e a comunicação, tá bom? Mas é uma apresentação, mas vocês, por favor, sintam-se à vontade para pegar a palavra, para a gente conversar, para tirar dúvida, para perguntar. A partir desse momento, eu não vejo nenhum de vocês, tá bom? Então, se eu cair, se ficar ruim, vocês têm que me avisar, fazer gesto assim, eu não vou ver, e às vezes eu vou parar e falar assim, vocês estão aí? Eu vou tentar em algum momento também entrar aqui no meu celular para ir acompanhando, mas como ele não está com muita bateria, vou deixar um pouquinho mais para frente, beleza? Posso começar? Estão vendo aí? Eu não vejo vocês. Estamos vendo, sim. Opa, beleza. Então, beleza, pessoal. Vamos lá. Então, eu sou o Matheus Schwab, eu sou doutorando em comunicação na UERJ. Entrei esse ano lá, estou ali trabalhando próximo ao professor Andrioli, presidente da rede FolkCon, faço doutorado em comunicação. Também sou mestre em comunicação e cultura pela Uniso, que é a Universidade de Sorocaba. Ali também com a professora Tiffany Postali, trabalhamos bastante ali a questão da comunicação, são dois professores, guias, tutores, amigos aí, e antes fiz também uma pós-graduação em Cultura Material e Consumo na USP, na Escola de Comunicação e Artes. Desde 2022 sou membro da rede FolkCon e também sou publicitário e produtor cultural. Então coloquei aqui alguns dos projetos que eu faço como produtor cultural aqui na minha cidade. Eu sou da cidade de Lorena, em São Paulo, no interior de São Paulo, uma cidade de 80 mil habitantes, e faço parte aqui também do Conselho Municipal de Cultura, faço parte também do Laboratório de Podcasts Narrativos, do professor Andrioli, lá na UERJ, e esses projetos aqui, de alguma forma, todos eles se relacionam um pouco com a comunicação, com a cultura popular, com o folclore, e com as festas também, tá bom? Mais objetivamente, né, sobre as festas, nos últimos 5 anos, eu realizei pesquisa de campo em 27 festas populares, em 6 estados diferentes. Então, desde 2020, né, foi 2021, foi 2021, né, depois que eu tomei a segunda dose da vacina, depois daquele lockdown terrível, né, eu peguei minhas coisas e fui passear, fui viajar por aí, e fiquei quase 3 anos rodando aí o Nordeste, principalmente. Nessa andança eu não passei pelo Rio Grande do Norte, fui para o Norte também, né, e depois que eu retornei aqui
a morar aqui em Lorena, onde eu moro faz 2 anos, acabei indo nas festas aqui próximo também, já fiz viagem para ir em festa popular, por exemplo, em Porto Alegre, na festa da Nossa Senhora dos Navegantes, que é no dia 2 de fevereiro, eu fui lá esse ano, que se relaciona com a minha pesquisa de doutorado também, que agora eu estou olhando para essa relação entre festa e desastre ambiental. E ao longo da vida, né, acho que todo mundo se parar para fazer esse levantamento vai ver que, querendo ou não, já foi em muita festa aí, popular, em lugares diferentes também. Então tem um mapinha aí que eu vou preenchendo e vocês veem aí como o Brasil é grande, né? Porque eu até me impressionei com esse número, né? 27, falei, caramba, foi muita coisa. Aí joguei no mapa, tipo, não é nada, sabe? Ainda tem muita coisa para conhecer, né? Para explorar. Mas como eu faço? Eu vou nessas festas e entro assim no modo pesquisador, ao mesmo tempo que eu não deixo também de estar no modo ali brincante, no modo festeiro, no modo turista, no modo pessoa que está ali participando, né? Mas o que eu faço? Eu faço religiosamente, eu tiro minhas fotografias, vou com o meu olhar atento para enxergar ali, muitas vezes, o campo fala, né? Aparece na nossa frente, você está ali na festa e diz, nossa, isso aqui é folk marketing, né? Isso aqui é folk comunicação, isso aqui é não sei o quê. E aí chego em casa e faço um diáriozinho de campo, que eu tenho alimentado já há alguns anos, e isso acaba sendo um método, querendo ou não, uma metodologia, não sei se a gente pode chamar assim, mas isso acaba sendo matéria-prima para eu fazer meus estudos, né, meus artigos, publicar, pensar, e me ajuda muito, me ajudou muito no mestrado, também agora no doutorado. Então, eu queria começar mostrando para vocês só um pouquinho do que eu vi por aí, então eu destaquei aqui 4 festas para a gente começar encaminhando a discussão para o campo da comunicação. Então, a primeira festa aqui que eu considero interessante de trazer para a gente pensar é a festa do Divino de São Luís do Paraitinga. Então, São Luís do Paraitinga é uma cidade pequena, ela tem 10, 15 mil habitantes, né? Fica aqui no interior de São Paulo, e ela foi aonde eu fiz o meu mestrado, né? O meu mestrado foi sobre a relação entre as festas da cultura caipira e a comunicação digital, internet, principalmente mídias sociais. E aqui em São Luís do Paraitinga, é uma cidade que eu tenho muito carinho, que é onde começa, digamos assim, essa minha história com festa, essa paixão por festa, que depois virou estudo, porque aqui é onde eu passo os meus carnavais. Então, já desde 2007, eu tinha 13 anos, eu fui para lá, passei meu primeiro carnaval da vida e falei, gente, que é isso? Que coisa doida. Por que que o mundo é tão diferente nesses dias de carnaval? Por que que o mundo não é assim sempre? E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas é uma cidadezinha pequena, bem pequenininha, ela tem um patrimônio histórico material muito grande, é o maior do estado de São Paulo, ou seja, tem casas, né, o município com o maior número de casas tombadas, então tudo isso cria uma atmosfera junto com as políticas públicas da Secretaria de Cultura, que é uma Secretaria de Cultura que é muito produtiva no setor dos editais culturais estatais, então eles conseguem pegar bastante recurso do estado de São Paulo, recurso federal, para bancar, para promover essas festas, eles têm uma organização muito grande também. Então lá é conhecida como a Cidade das Mil Festas, é uma cidadezinha muito pequena, que, assim, praticamente todo final de semana vai ter algum tipo de festividade ali. E a festa do Divino, ela é tida como os próprios moradores da cidade como a mais importante dessas festas. Por quê? Porque ela tem, pela sua grandeza, né? Então é uma festividade que ela vai acontecer ali 50 dias depois da Páscoa, se eu não me engano, né? No domingo de Pentecostes. Então é uma festividade que ela vai envolver toda a comunidade na sua produção. E não só isso, ela tem espaço para que diversas culturas se entrecruzem, se manifestem, se apresentam durante os dias da festa, que lá dura mais de 10 dias, são 2 finais de semana. Então, por exemplo, né, quando a gente fala em festa popular, por exemplo, no caso da festa do Divino de São Luís do Paraitinga, o que a gente vê? A gente vai ver, no primeiro momento, muitas culturas se entrecruzando ali, se hibridizando,
nesse ambiente festivo. Então, aqui na esquerda, a gente tem uma dupla de violeiros, isso aqui é a dança de São Gonçalo do Amarante, que é um santo, é uma devoção mais popular, ele é um santo. Então, aqui tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, eu quero dar alguns exemplos para a gente ir entrando nessa atmosfera. Por exemplo, aqui é a dança de São Gonçalo, né? Digamos assim, o que eu aprendi com essas andanças, o que eu acho de interessante nessas andanças, né? A dança de São Gonçalo, ela também é celebrada, né, o culto a São Gonçalo do Amarante, ele também acontece no interior do Sergipe, se eu não me engano, uma cidade chamada Lagarto, no interior de Minas Gerais. Então, eu já encontrei teses, dissertações, artigos e trabalhos de comunicação, de culturas populares, falando sobre São Gonçalo, mas nenhuma delas, do que eu li, a dança tinha a mesma performatividade do que eu vi em São Luís do Paraitinga, que é muito focada no movimento das pernas. Então você tá lá, faz uma fila, tá vendo aqui atrás desses violeiros, eles começam a tocar, pedindo proteção para o santo, e a gente fica ali um tempão batendo a perna no chão, levanta e bate a perna no chão. Basicamente é só isso, assim, faz uma roda, anda, pede bênção para o santo, né? E ali conversando com o pessoal, né? Os mais antigos ali, eles me falaram, né? Depois você fica com dor na perna, né? Eu perguntei, cara, que é essa devoção aqui de vocês, né? Por que vocês estão fazendo uma fila e batendo a perna para pedir para São Gonçalo, né? Então, eles falaram, cara, aqui a gente acredita muito, por exemplo, assim, você tem uma picada na perna, você tem algum problema, uma ferida, você tem alguma dor na sua perna, no seu joelho, né? Você pede para São Gonçalo. E se ele te cura, você oferece uma janta para a comunidade gratuita, que é para celebrar essa cura. Que é um movimento, vocês que já estão aí em algumas aulas da Comunicação, que lembra os ex-votos, certo ou não? Vocês estão aí ainda? Eu vou entrar aqui no meu celular para ver vocês. Sim, estamos todo mundo aqui. Estamos aqui. Então, isso aí já começa a me trazer alguma coisa, né? De certa forma, um conceito que eu encontro nos meus estudos sobre festa popular é que o rito, né, a festa como um espaço ritual, a festa sendo entendida como uma ritualidade, muitas vezes ele vai traduzir o mito, né? Então você tem essa relação entre uma narrativa constituinte ali daquela celebração e o seu corpo, os movimentos que você faz na festa, né? Então, um exemplo também que é muito interessante é, por exemplo, na Umbanda, no Candomblé, eu entrei aqui, tá dando ressonância? Tá, né? Pronto, agora parou, né? Certo? Acho que sim, né? Eu não sabia. Tá, beleza. Beleza. Então, por exemplo, no Candomblé, na Umbanda, a gente vai ter ali uma festa dentro de alguns terreiros que chama Águas de Oxalá. Então, o mito que se conta é que foi Oxalá, se eu não me engano, né, que saiu. Foi Oxalá? Foi Oxalá. Que saiu para ir no reino de Ogum. Tá? Vocês me desculpem se eu estiver errando aqui os orixás, mas o que importa aqui é a dinâmica da coisa. Então, Oxalá saiu para ir visitar Ogum e ele precisava, né, já que ele ia caminhar pela mata, ele precisava pedir ali para Exu, né, precisava pedir ali a benção, digamos assim, de Exu. E ele não fez isso, falou, não tô nem aí, vamos embora. E no meio do caminho, Exu se transformou em outras coisas, em animais, não sei o quê, e acabou prejudicando ali a viagem de Oxalá. Então, em algum momento, Oxalá cai num buraco, se suja de lama, em outro momento ele se suja de óleo, em outro momento vem um pássaro e as penas grudam nele. Então, ele chega ao reino de Ogum, vai entrar na porta e fala assim,
Ah, eu vim aqui visitar Ogum. E os caras falam assim, não, mas quem é você? Não, eu sou Oxalá. Os caras dão risada e falam, não, você é um vagabundo. E prendem ele e ele fica preso. Lá no reino de Ogum, 7 anos. Ele fica preso 7 anos em silêncio. Porque ele sabia que Ogum era o orixá da justiça e sabia que em algum momento a justiça ali seria feita. Oxalá foi preso no reino de Xangô. Boa, obrigado, Luciano. E ali, depois, né, de 7 anos preso ali, chega um dia que Xangô percebe que ele está preso ali, reconhece que ele está preso ali e fala, nossa, Oxalá está preso aqui. Desceu lá na prisão e reconheceu Oxalá e lavou Oxalá, né? Deu um banho em Oxalá, tirou toda aquela sujeira que estava ali. Então, esse é um mito, né? Que nas festas ele vai ser traduzido em performances, em rito. Então, você vai ter, claro, isso vai variar, né, de terreiro para terreiro, de local para local, mas você vai ter ali, por exemplo, na semana que se celebra esse rito, você vai ter por exemplo, a noite do silêncio. Então, é uma noite no terreiro que todo mundo vai ficar em silêncio. Você vai ter, por exemplo, depois a lavagem, né? Que o pessoal faz o quê? Lava as escadas lá na Bahia, a festa Nosso Senhor do Bonfim, por exemplo. Então você vai ter a lavagem, você vai ter a noite do silêncio. Então, vocês estão entendendo? Tem sempre essa relação entre uma narrativa mítica fundadora da festa, né? Que pode ter relação com a cosmogonia ali, que são as histórias que são contadas para explicar o nascimento do universo de determinada comunidade, os fundamentos religiosos. Você vai ter uma relação disso com as festas. Então, por exemplo, como eu estava dizendo, né, São Gonçalo do Amarante, ele é um santo que, em vez dele ter as chagas de Cristo nas mãos, ele vai ter a chaga dos Cristos nos pés. E ele vai, então, pela dor que ele sentia ali, meio que o tempo todo, ele tem um movimento que parecia que ele estava dançando o tempo todo, mas na verdade ele estava ali sentindo aquele incômodo da chaga do Cristo no pé. Então, as celebrações de São Gonçalo do Amarante, as festas, elas vão se localizar as performances dos corpos, mas ali no pé, na perna, na canela, na coxa. Então, isso é muito interessante, a gente vai ver em quase todas as festas, uma relação entre a história, entre o mito, entre a narrativa fundadora e a performance que se faz. Se a gente pensar, por exemplo, no dia da independência, que a gente tem aquele desfile cívico, né? A gente tem aquele desfile em todas as cidades do Brasil. Ali, de certa forma, a gente pode ter um paralelo com uma festa, uma celebração, não é uma festa popular, mas você tem uma reinterpretação do rito fundador, por exemplo, da República, né? Ou, por exemplo, da independência. Então, a todo momento, a festa popular ela vai ter uma relação com esse fundo cultural mais mítico, mais narrativo. Beleza? Não sei se me fiz claro aqui. Show. Então, aqui, ó, segunda imagem, a gente tem lá na Festa do Divino, a gente tem o jongo, né, que é uma manifestação muito ligada à matriz africana, né, com similaridades com o tambor de mina, que a gente vai ter no Maranhão, a gente vai ter uma variação também do jongo a depender da cidade, mas aqui no Vale do Paraíba, onde eu me encontro, ele é muito forte. A gente tem também as congadas lá, então, por exemplo, nessa Festa do Divino de São Luís do Paraitinga, é uma cidade muito católica, é uma cidade muito, assim, conservadora mesmo, e muito católica. Se eu não me engano, mais de 90% da população lá é católica, uma das cidades mais católicas do Brasil, uma cidade muito pequenininha mesmo. Então lá há toda uma ritualidade mais conservadora nessa expressão religiosa cotidiana na igreja. Então, assim, o pessoal ali, pelo menos pelo que eu vi quando eu morei lá, que eu morei lá fazer a pesquisa uns meses, eu não percebia muita gente indo, assim, de bermuda para a igreja, na missa. Eu vi o pessoal, assim, sabe, num respeito ali em relação àquela doutrina,
mais dogmática mesmo, no seu cotidiano. Mas no dia da festa, a congada entra. Dezenas de congadas, com tambor, com apito, com fita, com chocalho, entra na igreja e faz batuque, certo? Então isso é uma coisa também muito interessante na festa, que é o seu aspecto que o Roberto da Mata vai identificar quando ele faz os estudos relacionados ao carnaval, né? Que é o aspecto da inversão. Então a gente vai ter na festa um tempo extra ordinário, no sentido em que... Nossa, gente, peraí, que meu celular ficou meio louco aqui. Ai, Jesus. Deixa eu tentar arrumar aqui rapidinho. A gente vai ter na festa esse sentido extraordinário, ou seja, aquilo que no dia a dia ele não é muito permitido, ele não é muito comum, no dia da festa ele vai ter um espaço para acontecer. A gente vai ter vários teóricos que vão falar sobre isso. Até o Huizinga, por exemplo, que é um cara que estuda a teoria dos jogos. Ele vai falar que há uma espécie de círculo mágico quando você está jogando um jogo, né? Ali as regras se invertem, os papéis trocam, né? Você está ali absorvido por aquilo. Então, na festa popular, a mesma coisa. Você tem uma espécie de círculo mágico ali que dentro daquele momento de acontecimento da festa, muita coisa que no dia a dia não pode acontecer e deve acontecer. O próprio Roberto da Mata, que é um antropólogo, um dos pioneiros aí a trazer a antropologia social, com o estudo de festa, ele tem um livro muito clássico que chama Carnavais, Malandros e Heróis. Ele é de, se eu não me engano, 1978, e hoje, claro, já é bem criticado, assim, mas eu particularmente adoro, assim, porque abre muito a nossa cabeça, realmente, para ver a festa do carnaval de um outro modo. Então, depois, ele vai falar que tem uma inversão no carnaval permitida, por exemplo, da casa e da rua. Né? No carnaval, a gente pode ocupar a rua. E aqui nessa foto aqui de baixo, né, todas as fotos, né, a gente está ocupando a rua onde, na verdade, passam-se os carros, né? Então, aqui a gente tem o Rei do Congo, a gente tem um maracatu que está tocando aqui, e aqui à direita a gente vai ter o Império, que é onde fica ali o mastro do divino, que é toda essa parte mais dogmática da festa. A gente tem também, nessa festa do divino, brincadeiras tradicionais, por exemplo, o pau de sebo. A gente vai ter instituições da cidade, por exemplo, a fanfarra. A gente vai ter esse encontro, como eu falei, essa foto eu acho que representa esse encontro, que é o violeiro caipira, né, ali olhando, após ele se apresentar, que cara da moda de viola, com o grupo de Moçambique. Moçambique, um grupo que muitas vezes é uma manifestação que muitas vezes ela é associada à congada, mas ela não é congada, há uma diferenciação ali, mas tem a matriz africana, tem todo um modus operandi ali muito próximo da congada, do batuque. A gente vai ter, por exemplo, aqui a dança de fitas, que já é uma expressão que ela se conecta muito mais com a tradição europeia aqui do que com a tradição de matriz africana, que é essa aqui, né, que é uma coisa que a gente tem Acho que travou. Ele deve, a internet dele Oi? deve ter... Pronto, voltou. Beleza. Travou no computador? Tá, deu uma travadinha, mas tá ok agora. Tá ok agora? Tá. Vou fazendo aqui pelo celular, ó. Tá de boa, né? E a câmera, a imagem tá aparecendo ainda não? Tá, você tá aparecendo. Mas a minha apresentação. Não. Tá aparecendo. Tá, Tá? pra Eu mim tô tá vendo, não. aparecendo. Deixa eu ver aqui. Pra mim tá aqui, a tela tá aparecendo. Oxente. Vou fazer de novo. Vai ser pra vocês, gente? Será que é Não. só pra mim que não tá Eu acho que aparecendo? travou mesmo aqui. A internet. Já tá tentando conectar de novo. Mas, por exemplo, lá em São Luís, a gente tem uma coisa que se chama cavalhada. A cavalhada é uma coisa, assim, um pouco rara no Brasil hoje, e ela já foi bem mais popular.
que é basicamente uma representação de uma batalha entre os cristãos e os mouros que acontecia lá na época da Península Ibérica. Então ali a gente vai ter duas equipes de cavaleiros que vão simular uma batalha a partir de destrezas montadas no cavalo, né? Então isso você vai encontrar lá em Pirinópolis, em Goiás, mas também aqui em São Luís do Paraitinga. Então dividem-se, próprios habitantes da cidade vão se dividir em dois grupos, um grupo de cavaleiros de vermelho, outro de azul, eles vão num campo de futebol, fica cada um de um lado, e aí tem um locutor ali, um mestre de cerimônia, que vai dizer, né? Então vem aqui os cavaleiros que representam os cristãos. Aí o cara vai lá, pula com o cavalo, aí tem uma lança, aí joga uma argola, não sei o quê. Então tem toda ali quase como se fosse uma dança mesmo, uma performance que vai dar conta de contar essa história. Então percebam que quando a gente fala de festa, a gente está falando de quê? De uma forma de contar uma história. E isso pode ser interpretado, e eu acho que deve ser interpretado, como um meio de comunicação, certo? Acho que o caminho é esse. Eu quis me alongar um pouco mais aqui para mostrar que numa festa que aparentemente aí é uma festa normal, que é uma festa do Divino, de São Luís do Paraitinga, você vai ter ali uma série de histórias que estão sendo contadas. Você tem a história da devoção de São Gonçalo, você tem a história da Cavalhada, que é a batalha dos mouros e dos cristãos, você vai ter uma história bíblica, que é a história do domingo de Pentecostes, né, que Deus desceu à terra e a galera começou a falar várias línguas, né? Bom, então é isso. Então, assim, eu vou dar essa introdução inicial sobre a festa, digamos assim, como um suporte para você contar histórias, e a festa, então, como meio de comunicação. Olha, eu não estou conseguindo botar aqui minha apresentação de novo, mas eu acho que eu vou conseguir agora. Bom, aí outra festa vai dar certo. Outra festa que eu quero trazer aqui para vocês é a festa do Quiririm, da comunidade aqui de colonos em Taubaté. Então, são colonos italianos que emigraram aqui para o interior de São Paulo, na cidade de Taubaté, e eles se estabeleceram num bairro rural, chamado Quiririm, e todos os anos eles fazem uma festa italiana. E essa festa, ela já vai ter uma digamos assim, uma ritualidade bem diferente. Ela vai ser uma festa que ela vai articular muito a parte da gastronomia, a parte do turismo. Eu vou mostrar aqui algumas fotos para mostrar uma outra ideia aqui para vocês, que que eu acho que fica assim, quando a gente olha só, por exemplo, a festa do Divino, parece o quê? Opa, acabei mudando para esse aqui, peraí. Pronto, estão me vendo aí? Show. Porque parece muitas vezes que a gente está falando de... Pronto, Matheus, apareceu de novo, viu? Legal. De algo que está ali, que a tradição da festa, a gente está falando só de coisa antiga, né? Então, por exemplo, aqui é a 36ª festa da colônia agrícola italiana do Quiririm, tá? Então, são ítalo-caipiras, pessoas que estão aqui residindo no interior de São Paulo, fala igual eu, né? Não fala igual o italiano da Moca, o paulistano de São Paulo, que herdou esse sotaque italiano, né? Que fala assim, que fala Juliana, né? Os caras falam igual eu aqui, com esse R retroflexo, bem caipira mesmo. Eles têm aqui uma bandeira, que eu acho muito interessante, mas para a gente ver, por exemplo, né? Manifesta-se aqui, né? Claro, as coisas tradicionais, então as cores da Itália, as músicas, então a gente tem aqui o acordeon, a gente tem aqui, eles estavam cantando aquela coisa meio tarantela, sabe? A gente tem a culinária, né? Por exemplo, linguiça, essa parte de charcutaria, né? Muito forte na Itália, mas essas últimas duas fotos já vão nos trazendo uma outra questão
de que é essa festa popular, que muitas vezes a gente chama de tradicional, ela não é algo que está cristalizada no passado, necessariamente. Não é algo estanque. Não é algo ali paralisado. Não é algo também de só uma cultura. Então, por exemplo, eu andando por lá, percebi o quê? Um saci na frente da bandeira da Itália. Então, vai naquilo que eu estou te falando. Vai ter uma hibridação cultural, vai ter uma mistura ali na festa, feita pelos próprios agentes, né? Que vai relacionar culturas que até o primeiro momento, que no primeiro momento, você pode achar um pouco estranho, né? Nossa, mas uma galera italiana com saci, o que é o saci? O saci, que é aquele saci indígena, aquele saci daquele Brasil bem caipira, aquele saci que representa muito ali os escravizados, né? Então isso aqui já é uma imagem que me soa muito interessante, a gente de encontrar um saci na frente da bandeira da Itália. Acho que dificilmente algum italiano da Itália lá vai saber o que é um saci, né? Apesar de eles terem em todos os lugares os seus encantados que aproximam, né, que são os tricksters, e a grávida de Taubaté, que alguém levantou a mão? Não? Posso ir? Eu acho que não, viu, Matheus? Pode seguir. Ah, beleza. Por exemplo, aqui, olha, eu vou abrindo aqui meu tablet, porque eu acho que vai precisar dele. Então, por exemplo, aqui, a gente tem a grávida de Taubaté. Vocês conhecem a grávida de Taubaté? A galera aí que é da geração mais nova, da graduação, não sei se tem esse meme aí extremamente claro, né? Mas foi aquela mulher que fingiu a gravidez de sete filhos, né, ao mesmo tempo, e na verdade era uma bola, essas bolas de parque de diversão, enfim. A Grávida de Taubaté se torna um personagem extremamente conhecida no Brasil todo, e andando lá na festa do Quiririm, a gente encontra, né, sempre tem os camelôs ali, sempre tem as pessoas que estão vendendo as suas coisas ali, a gente encontra um pano de prata da Grávida de Taubaté. Então, o que isso me diz? Isso me diz também que há uma relação viva, pulsante, de trocas, de intercâmbios também com a cultura midiática. Eu tenho também a mediatização, né, o fenômeno da mediatização, como parte constituinte ali da festa que a gente muitas vezes coloca como tradicional. Então aqui, eu sempre gosto de falar para o pessoal, eu não tenho medo da tradição, pelo contrário, eu acho que nós somos feitos de tradição, na verdade eu tenho certeza disso, eu acho que a gente tem que ter cuidado, muitas vezes, com o tradicionalismo, que é aquele tradicionalismo, aquele que vai dizer, olha, a gente tem que repetir no presente exatamente como foi no passado, sem atualizar a tradição, sem entender que a única coisa de fixa da tradição é que ela muda, e ela está sempre mudando. Tem uma frase clássica que a gente fala quando vai pensar em festa, que é, a festa é sempre igual a do ano passado e sempre diferente. A festa que não segue essa dinâmica, ela dificilmente vai sustentar, tá? Então, assim, quando a gente fala de todo ano na festa junina, a gente tem a mesma discussão, principalmente aí no Nordeste, né? Estão descaracterizando a festa, né? Estão acabando com a tradição. E aí é um assunto que eu acho que a gente tem que ter uma maturidade para entrar nesse assunto, para conversar nesse assunto. Porque a quem interessa a conservação de práticas festivas que são performadas exatamente iguais às que eram há 100, 200 anos atrás. É quem quer no presente se valer e se beneficiar desse passado idílico, desse passado de que antes tudo era melhor. Sabe quem faz isso? America Great Again. Né? O Trump faz isso. Make America Great Again. Então, a tradição é um conceito que também vai entrar quando a gente vai estudar a festa popular, é uma coisa que também está relacionada, e acho que é importante fazer essa diferenciação entre tradição e tradicionalismo, né? No sentido que entender que a tradição, ela é dinâmica. E quem falava isso, nesse mundo nosso aqui, Edson Carneiro, que vai trabalhar a ideia da dinamicidade do folclore, que é uma das, talvez a principal base teórica aí que sustenta a nossa folcomunicação.
Outra festividade que me chamou muita atenção, e essa foi muito incrível de eu ter participado, foi a do Bumba Meu Boi, em São Luís do Maranhão. Então aqui a gente tem os personagens, mais uma vez, né, dessa narrativa mítica. Então aqui a gente tem Pai Joaquim, que é o escravizado lá na narrativa, na história, que sustenta esse alto, que é quem mata o boi, né, quem rouba a língua do boi para comer, é Pai Francisco, né, na verdade. E aqui do lado a gente tem os indígenas, né, o pajé, o xamã, que foram chamados para ressuscitar o boi do patrão, né. A gente vai ter aqui também não só os agentes, os atores que vão traduzir a mítica da festa na festa, como também aqueles da contemporaneidade que vão fazer acontecer. Então aqui eu tenho aqui os toadores, né, que são os cantores das músicas, né. Mas aqui me chama muita atenção, por exemplo, essa imagem central, que é o Bumba Meu Crepe. Então, na festa anterior, eu trouxe a ideia da grávida de Taubaté, para a gente ver que a mediatização, que a mídia também está na festa, digamos assim, e aqui para trazer a ideia do folk market, né, de que forma que o capital, de que forma que essa dimensão econômica, ela também se insere na festa, se apropriando dela, e também o contrário, a festa apropriando-se dessa dimensão econômica também acontece, da mesma forma que ela vai se apropriar e ser apropriada pela dimensão política, como no caso nessa festa que eu fui, foi em 2023, eu acho, nos arraiás que são espalhados pela cidade, que é onde ocorrem as apresentações dos bois, porque, sei lá, tem uma infinidade de bois ali se apresentando, cada comunidade basicamente tem um boi ali. Então, toda arraiá que eu ia, eu vi o que? No outdoor, no telão, tinha uma propaganda política da primeira-dama do estado do Maranhão, que era a esposa do governador, e tava sempre, era uma coisa meio bizarra, assim, tipo, no intervalo de cada boi, aparecia naquele telão gigante, aquela coisa alta, tipo assim, nossa primeira-dama, a madrinha dos bois do Maranhão. E depois, conversando com o pessoal, falei, nossa, qual que é a relação da primeira-dama aí, do estado com vocês e tal? E a galera falava, nenhuma, cara. Nunca apareceu, não tem nada a ver com boi, sabe? Tá usando isso de plataforma política. Então tem essa coisa para a gente vendo, basicamente, que eu quero mostrar para vocês nessa primeira parte, é a festa viva. A festa não como algo que reproduz um script, um roteiro certinho, por mais que aos nossos olhos possa parecer. A festa como algo que, por ser vivo, é algo pulsante, por ser algo pulsante, que dialoga com diversas matrizes, é algo que comunica. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo que o professor Severino Lucena, na nossa área aqui da Folk Comunicação, vai falar sobre o folk marketing, né? Sobre o mercado se apropriando das manifestações folclóricas. Eu acho que a gente tem um exemplo aqui bem legal, que é o Bumba Meu Crepe. Então aí, pessoal, posso seguir? Vou botar aqui para carregar rapidinho. Ixi, será que eu caí? Não, caiu não. Não caiu não. Ah, beleza. Beleza. Mas, o que mais me chamou a atenção na festa do boi de São Luís do Maranhão foi essa cena do meio aqui. Eu vi um padre abençoando um boi. Então, vamos pensar que o boi do lado esquerdo, né? Isso aqui essencialmente é um boi, né? Ele é um objeto, ele é um artefato ali, ele é um produto artesanal, feito de materiais industrializados, né? Então, cada ano ele tem o couro, ele tem a sua pele, ele tem toda uma camada de significação que você tem que ter até um letramento na festa para você entender esses símbolos que estão no couro do boi, por que de um lado tem determinada imagem, do outro tem outro, por que na cabeça tem determinada forma geométrica. Não vou entrar nisso agora, mas isso também nos leva a ver a festa como uma possibilidade da gente fazer trabalhos e pesquisa em comunicação, também se associando, por exemplo, à área das materialidades, das neomaterialidades, da semiótica, que é
o estudo das linguagens, dos símbolos, dos signos, né? Mas então a gente tem um boi, que essencialmente é um produto ali artesanal, industrial, e você tem um padre ali, literalmente abençoando e batizando o boi. Esse foi o momento do batismo do boi de Maracanã, que está aqui no meio. A imagem da esquerda aqui é o boi de Pindaré. Então, quis trazer aqui 2 bois também para vocês verem. Se vocês lembrarem da Bíblia, do filme também, do Alto da Compadecida, né? Tem toda aquela questão do padre batizar o cachorro, né? E assim, é uma coisa que não pode o padre batizar uma criatura. Tem até aquela ideia do Cordeiro de Deus, né? Que era o ídolo que eles adoravam no Antigo Testamento e tal. E o próprio padre falou assim: hoje, quero deixar claro, né, na homilia dele ali, ele falou isso: eu quero deixar claro para você, Deus, que eu não estou batizando uma criatura, eu estou batizando uma comunidade inteira, que hoje está sendo representada neste boi aqui. Então, assim, meio que fazendo um asterisco ali, viu, Deus? Não é isso que talvez possa parecer. E aí eu falei, gente, então é sobre isso, né? Porque a pergunta fundamental do pesquisador é por quê? Por quê? Por que que as pessoas passam meses e meses e meses embaixo do boi, se vestindo de candomblé, se vestido de indígena, passam meses e meses ali fazendo essa festa acontecer, pegando o ônibus, indo para outra cidade, comendo pouco, dormindo pouco, né? Na época de junho e julho ali, cara, eu cheguei a conversar com uma senhora que ela falou que ela estava acordada há mais de 30 horas, se apresentando de arraiar em arraiar com o boi dela. Eu falei assim, nossa, e a senhora não tá cansada? Ela falou assim, não. Eu falei, como? Ela falou, é a fé. Mas ali eu entendi que quando a gente fala de festa, na verdade, a gente está falando de comunidade. A festa, ela é mais do que uma representação da comunidade. A festa, naquele momento, ela é a própria comunidade. Então, se a comunidade, se aquele bairro, se aquele grupo de pessoas, se eles estão bem, se eles estão prósperos, se eles estão ali de acordo com quem eles querem ser, eles vão ter um ano de festa do boi bom, bonito, legal. E se apresentar bonito no boi, fazer uma boa apresentação de boi, significa também que a comunidade vai estar bem, vai ser ali o que ela tem que ser, o que ela merece ser. Então, após o batismo, esse artefato, esse boi, que ele não era nada antes do batismo de sagrado, que é o caso aqui do boi de Pindaré, né? Ele acabava sendo ali mais como um objeto quase que musealizado, mas um objeto assim mais instagramável, porque ele ficava ali na sede do grupo, no altar, digamos assim, mas todo mundo ia lá, e, tipo, não dava muita bola pro boi, sabe? O boi tava ali, você vai, olha, tira uma foto. Depois que o padre batizou, aí vem aquele corre-corre para você tocar no boi, para você pegar um pouco dessa energia do boi. Então ele torna-se algo sagrado naquele momento, né? Então, essa festa que ela diz sobre a comunidade, mas que ao mesmo tempo ela é a própria comunidade, pô, isso para mim chega a ser emocionante, saca? E isso vai adquirir sentidos diferentes, ou seja, as festas vão adquirir sentidos diferentes em outras comunidades. Então, mesmo uma festa de boi, em outro lugar, ele pode adquirir um sentido diferente. Então, ali no Maranhão, conversando, pelo menos muito, que eu conversei mais com o pessoal do Boi do Maracanã, eles me deram muito essa ideia, assim, tipo, o boi é a nossa comunidade, é um termômetro da nossa comunidade. Mas já lá em São Paulo, no Morro do Querosene, que é um bairro, um bairro um bairro menor dentro de uma região, é um bairro dentro de uma região maior, que é a região do Butantã, o boi do Morro do Querosene, ele adquiriu um outro sentido. Ele tem um sentido da comunidade, né? Ele tem um aspecto de juntar a comunidade, mas não necessariamente como um indicador que fortalece, não necessariamente como um evento que atualiza e reforma aqueles vínculos sociais, mas também como um espaço de preparar para a luta.
E que luta que eles lutam aqui no Morro do Querosene, em São Paulo? É contra a gentrificação, porque esse bairro, ele fica, é um morro que tem ali que ainda conserva o quê? Muitas casas. E o entorno, ali para quem conhece São Paulo, no Butantã, Avenida Corifeu, fica perto da USP ali, o entorno, nos últimos 20 anos, as casas foram todas vendidas para as construtoras, em processos ali, muitas vezes, violentos, de opressão, e se transformaram naqueles prédios. Então, esse morro do Querosene, lá em São Paulo, naquela região da Zona Oeste, ele é dos últimos redutos de vila, de casa, né? De um jeito de você viver São Paulo, de uma sociabilidade diferente, né? Um modo de vida ali que não existe mais naquela região ali. É o único que resta. E eles atribuem, pelo que eu conversei com o pessoal lá, eles atribuem muito a força dessa resistência e não se deixar dobrar pelo lobby da construtora, pela força da construtora, ao fato deles terem a festa do boi lá também. Então, eles têm lá também uma festa do boi que vai dialogar, trazendo os toadores, os brincantes da festa do boi do Maranhão e também do Rio de Janeiro, numa periferia ali que é Parada de Lucas. E eles vão vir para cá, vão fazer um intercâmbio, só que o boi num lugar vai dar conta de dizer, ou vai dar conta de comunicar algo que aqui no Morro do Querosene é um pouco diferente. Aqui vai ser essa luta contra a gentrificação. Certo? Então, olha só, quanta coisa a cabeça vai pensando só de você ir na festa, festas diferentes e vendo. Então, vendo, por exemplo, que a festa do boi pode ser interpretada do Morro do Querosene como uma festa até diaspórica da de São Luís, porque teve migrantes maranhenses que foram para o Morro do Querosene, como migrantes maranhenses que foram para favela lá, para a comunidade Brilho de Lucas, e que a mesma festa, ela vai comunicar sentidos diferentes. Por quê? Porque ela está muito ligada à sua comunidade. Então, olha o que eu tentei trazer para vocês aqui, foi que a festa é um lugar privilegiado para a gente pensar, para a gente ver fenômenos sociais, tá? Então, eu trouxe aqui alguns deles, a mediatização, a tradução do mito no rito, a relação com os conflitos sociais, políticos, a relação com o econômico, a relação com a própria comunidade, e a festa como esse lugar de sociabilidade, esse lugar de socialidade, mas principalmente o que talvez aglutina tudo isso é a comunicação. É a festa não só como um espaço onde acontecem comunicações, por exemplo, assim, a festa como uma pauta de uma matéria jornalística, por exemplo, mas a festa, ela por si só, como um próprio meio de comunicação. A festa tem algo a dizer. Sempre a festa vai ter algo a dizer. Tá bom? Então, essa foi a primeira parte. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa, vocês me dizer como é que tá indo, ou se eu mando bala enquanto eu tomo uma água aqui rapidinho. Pode tocar ficha? Show, é que eu não vejo vocês, então quando eu pergunto assim, vocês abrem aqui para me falar, por favor. Show. Tá dando então, certo. Esse sufixo popular, né? Festa popular, festas populares. O termo popular, cultura popular, era um termo espinhoso. Ele é cheio de armadilhas, porque ele passa por um processo histórico, principalmente no Brasil, na América Latina, né, de muita cooptação desse termo. Então, o político quer ser popular, a mídia quer ser popular, todo mundo aqui quer ser popular, porque o popular é poder, né? Então, esse sufixo, a gente tem que entender se ele faz sentido, né? Mas principalmente a gente conseguir diferenciar, não como um movimento radical. Ah, isso aqui é festa popular, isso aqui não é. Não para a gente ter esse lugar acadêmico de o dono da teoria, né? Mas é só para a gente entender que aquilo ali tem coisa que tem coisa que não é, para afinar, para apurar a nossa própria prática. Então, não se trata disso que eu trouxe para vocês, disso que eu pesquiso, disso que a gente
os acadêmicos aqui pesquisando festa, que já tem uma tradição de estudo de festa há muito, muito tempo, desde o nascimento, por exemplo, da sociologia. A gente vai ter ali o Emily Durkheim, que vai estudar o rito e a festa ali, com os aborígenes australianos, um dos primeiros livros, dos primeiros trabalhos ditos sociológicos, que é a Origem das Religiões, né, se eu não me engano, esse é o título. Mas, assim, não se trata, então, de um mega evento, por exemplo. Né? Um mega evento como um Rock in Rio, como uma Olimpíadas, como uma Copa do Mundo, né? E a gente deve ter aí, em Natal, também alguns mega eventos que, com certeza, já devem ter sido trabalhados dentro da universidade sob um olhar meio crítico, assim. Não se trata também de um festival de música, não se trata de uma festa privada, né? Por exemplo, uma festa de uma empresa. Mas isso é óbvio, mas é porque, por exemplo, tem a festa junina da cidade tal, que na verdade ela é feita ali pela Sabesp, por exemplo, que é a empresa de água aqui. Tem umas cidades aqui que tem essa pegada, né? Então, não, porque a festa popular, como eu falei, ela vai ter essa relação com a comunidade, né? Então a gente vai dissecar aqui um pouco melhor alguns aspectos. Ela também não vai estar relacionada a instituições, e aqui, essa da direita, que são os eventos culturais, que eu acho que é onde a gente acaba se confundindo muito mais fácil. Então, coloquei aqui, por exemplo, um ensaio aberto de um grupo de carnaval, né? Porque muitas vezes a festa popular vai ser difícil você chegar num dono, vai ser difícil você chegar ali na ideia de uma pessoa que a existência da festa depende exclusivamente daquela pessoa, né? Claro, em toda festa você vai ter quem tomar a frente. Muitas festas, elas enfraquecem depois de, sei lá, 20 anos com aquela pessoa que é o líder religioso, é o festeiro, ele que faz a festa acontecer, mas ele não é o dono da festa. Nessas aqui que eu estou mostrando, quase sempre a gente vai ter um dono da festa. Então, a festa popular, ela não tem um dono da festa, né? E aí eu trago um pouco dos Simas para ajudar a gente a entender essa diferença entre evento cultural e cultura do evento, né? Então ele vai falar aqui que acha importante que a gente tenha a dimensão de que a cultura é uma coisa e evento é outra. Ele propôs num texto a distinção entre a cultura do evento e o evento da cultura. A cultura do evento é aquela muito mobilizada pelo eventual. Vamos fazer um show. Mas o evento da cultura é outra coisa, é orgânico. A cultura está acontecendo a qualquer hora, em qualquer lugar. Cultura é um show? É também. Mas é a maneira como a gente come, dança, celebra o nascimento, lamenta a morte, reza, brinca, veste-se e o adicionaria, etc. Isso lembra o quê? Vocês já devem ter visto nas outras aulas. Isso lembra a conceituação de folclore, a conceituação de cultura popular, que a partir, se não me engano, de 95, aqui no Brasil, começou a entender-se como sinônimo, né? Na atualização da Carta do Folclore, acho que é de 95 mesmo, que diz lá na Carta do Folclore. A partir de hoje, a gente pode entender o folclore como sinônimo de culturas populares, sempre no plural. Que vai dizer sobre isso, os modos de pensar, sentir e agir do povo. Já dizia, né, Câmara Cascudo, já escrevia sobre isso, Edson Carneiro e toda aquela geração de folcloristas que são literaturas muito ricas, eu acho, até hoje, assim. Então, essa distinção entre a cultura do evento e o evento da cultura. Então, ele vai falar, a escola de samba, ela existe porque ela desfila ou ela desfila porque ela existe? É muito mais a segunda opção, né? Se acabar ali o sambódromo, a escola de samba vai existir. Então, eu estou falando sobre estas festas populares, essas são as que me interessam, são essas que vão ter essa relação direta com as culturas populares, com os modos de sentir, pensar e agir, e vão ter ali, de certa forma, talvez essas 5 características principais, que a gente já abordou elas aqui. Então, aqui seria o slide, assim, para vocês anotarem aí no caderno de vocês, para vocês tirarem o print, porque ele vai condensar essa primeira parte que eu quis trazer a partir dos exemplos, os 5 elementos principais que me ajudam a olhar para uma manifestação e falar assim, isso aí é festa popular. Então, a primeira delas seria esse caráter comunitário, é um elemento fundamental da socialidade que não visa o lucro ou o acúmulo de capital, mas ainda assim se insere na dimensão econômica. O bumbo é meu crepe, certo? Esse vínculo com o território, com o T maiúsculo. O território
não só na sua geografia, mas também ali na sua cultura, nos seus modos de ser, de pensar naquele território. Isso a gente pode lembrar, por exemplo, ali da festa do Quiririm, né, aquele território de colonos que vieram da Itália, e também no Morro do Querosene, ali que vai ter uma luta contra a gentrificação. Essa relação com os mitos e as cosmovisões, então a festa como uma tradutora de narrativas e também de discursos, tá? E a questão do tempo extraordinário e cíclico das festas. Isso aqui eu acho que eu não abordei ainda, mas a gente vai ter muitas dessas festas conexão com ritos agrários, com o tempo da colheita, o tempo da festa. Então, por exemplo, abordei sim a questão do tempo extraordinário, né? Ou seja, você já deve ter tido essa experiência, né? De ir numa festa, ir num show, num negócio que você está se divertindo assim, num carnaval, por exemplo, e você olhar no relógio e falar, caramba, cara, já passou 12 horas que eu tô na rua, meu Deus, parece que foi 5 minutos, parece que foi só 1 hora que eu tô aqui, né? Porque, de fato, você vai ter um círculo mágico ali, que vai ter um outro tempo, uma outra lógica temporal. Muitas vezes ela vai estar sendo marcada pelo ritmo do tambor, né? Você tem uma gramática do tambor ali, que vai atuar na festa, muitas vezes maior, se sobrepor mais do que outras gramáticas que operam para conduzir o nosso mundo no dia a dia, tá? Então, por exemplo, vocês já repararam, o carnaval é meio que sempre na mesma época. A Páscoa é na mesma época, Corpus Christi na mesma época, festa junina na mesma época ali, né? Então, por exemplo, a gente tem uma das narrativas aí que falam sobre a festa junina ser totalmente vinculada com a questão da colheita do milho, porque se planta o milho 3 meses antes da festa junina, e na festa junina é onde a gente colhe o milho, por isso que nas nossas mesas de festa junina tem muito milho. E outra coisa que vocês começam a perceber também, né, olhando o calendário e relacionando com as festas, é a relação com os solstícios, com equinócios, né, que são as estações. E por que esse tempo cíclico, né? Porque ele vai se repetir. Então, a festa popular é aquela que todo ano ela tem. Se tem uma certeza, é que todo ano ela tem. E se ela estrutura e é estruturante daquela comunidade, daquela sociedade, a não realização da festa aponta para um sintoma de desestruturação da própria comunidade. Quando que nós ficamos sem festas? Por exemplo, na época da pandemia. E foi um sofrimento para todo mundo. A gente sabia que a coisa estava ruim, que a coisa não estava voltando à normalidade, quando a gente teve aquele segundo carnaval ali que foi cancelado, né, em 2021. Quando a gente pensou assim, não, agora acabou, agora a gente vai voltar a viver o normal, porque a gente já tinha tomado a segunda dose, mais ou menos ali no final de 2020, né, se eu não me engano, ou no final de 2021, enfim, não me lembro, eu só sei que teve uma época ali que a gente já estava vacinado, já estava começando a se vacinar, o mundo estava começando a abrir, aí veio o ano novo, a galera saiu, tal, viajou, estava naquela expectativa para ter o carnaval, pum, fecha de novo, porque foi onde teve mais morte, né? Foi naquele segundo período ali. Então ali apontava muito sobre isso, né? Essa interrupção do ciclo das festas. Por exemplo, tem um festival no Japão, que é um festival lá em Fukushima, um festival folclórico, tradicional na região de Fukushima, que ele era realizado anualmente, ininterruptavelmente, durante 300 anos. Ele aconteceu todos os anos, sem pular um, durante mais de 300 anos. E aí teve o tsunami de 2010, a explosão da indústria nuclear, e ele ficou 15 anos, ou 13, 14 anos, sem ser realizado. E voltou a ser realizado recentemente, acho que foi no ano passado, no ano retrasado, acho que foi no ano passado. Ele voltou a ser realizado depois de 14 anos. E, cara, foi uma festa, assim. Porque é um indicador, é um sintoma de que aquela comunidade está voltando a ser aquela comunidade. Está voltando a sua, entre aspas, normalidade. Tá? Então é muito interessante a gente pensar nisso também. E o quinto aspecto é essa relação com a tradição, que a gente entender que tradição também é inovação. Então, por exemplo, a gente tem todos os anos ali, por exemplo, lá na festa do Divino em São Luís Paraitinga, teve uma pequena discussão, porque eles trocaram a decoração da cidade, né, que a cidade fica toda enfeitada, que eram fitas vermelhas que ficavam penduradas nos postes, assim, e eles trocaram por fio de LED. E teve gente, claro, que falou, isso é um absurdo.
Isso é um absurdo, porque a tradição não é essa. Mas teve gente que falou assim, olha, não vai mudar muita coisa, é um papel ali que a gente gasta, que não é necessário, a gente pode dar um exemplo ali de ecologia, tal, é uma mudança, pode ser que vire, pode ser que não vire, aí colocaram as luzinhas de LED, cara, ficou lindo, putz, ficou legal, iluminou, pá, e foi algo que foi absorvido, eu voltei lá neste ano e percebi que ainda constava lá, eles não voltaram para a fita. Então, quer dizer, a festa está sempre se atualizando, tal qual o mundo que ela está inserindo. Então, ela atualiza o mundo e o mundo atualiza a festa atualiza o mundo atualiza a festa. Então, tem esse aspecto também de sempre igual e diferente. Então, só para fechar, né, numa frase aí também legal de anotar, de printar, que é a festa possui uma espécie de realidade e dinâmica própria. Por exemplo, no carnaval antigamente, né? Acho que ainda tem em muitos lugares aí, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro você tinha uma cultura ali muito grande do homem se vestir de mulher no carnaval. Chamava assim os blocos do troca-troca, né? Que a mulher é vestida de homem, o homem vestido de mulher. Muitas vezes são homens que, durante os outros 360 dias do ano, que não aquele 5 de carnaval, os caras teriam total aversão e pavor a encostar numa maquiagem, num batom, em alguma coisa. Mas é totalmente permissivo ali no carnaval, por mais que ali você tenha também uma problemática muito grande, né? De que forma que esses homens performam essas mulheres, né? Muitas vezes eles acabavam performando acentuando características hipersexualizadas, por exemplo, né? Colocava bexiga para fazer uns seios grandes, assim, né? Então, também nessa performance festiva, é tudo matéria-prima para você olhar, pensar a sociedade, pensar a comunicação, né? Mas tem esse aspecto de uma realidade, uma dinâmica própria, sendo um ato coletivo extraordinário, porque extraordinário, porque está além do cotidiano, é diferente do ordinário, do dia a dia, do cotidiano. Na mesma lógica, a gente entende ele como extratemporal, um tempo outro, e extralógico. Alguns autores vão falar do tempo ritual, do tempo mítico, né? Do tempo na festa, que é um tempo que não é cronológico, não é um tempo de cronos, por exemplo, né? Mais do que um simples divertimento, ela opera religações entre os indivíduos, gerando imagens multiformes da vida coletiva. Então, sempre essa relação do um com o todo, do todo com um, sendo também uma forma de associação, de sociabilidade. Tá? Essa é uma definição que eu acho que ela é simples, concisa e aborda muita coisa numa frasezinha pequena. Então, recomendo também para quem for trabalhar com isso, né? For escrever algum artigo, né? Cara, pega essa citação, já está aqui, tira o print, né? Eu penso que a gente, como pesquisador, muitas vezes a gente tem que colecionar boas citações para fazer bons textos, né? Então, essa é uma citação, assim, que eu acho que ela é muito boa, ela é muito completa. Beleza. Então, dito tudo isto, a ideia, por que estudar festa na comunicação? Então, acho que vocês já estão tendo uma pista do que traz esse slide, mas que quem estuda festa, consequentemente, está estudando outros fenômenos, principalmente sociais. Mas a nossa área, a ciência da comunicação, está dentro das ciências sociais, né? Das ciências sociais ali. Então, por exemplo, a gente pode. Então, aqui eu fiz um exercício para vocês de exemplos mesmo. Então, vocês podem pensar aí na festa popular que, né, primeiro, com tudo isso que eu já disse, que festas que vocês aí conhecem, que estão próximos, que vocês participam, que tem aquelas 5 características, né? Essa pode ser uma festa popular. Ou, na dúvida, chama só de festa. Então, já pensa aí uma da sua realidade que eu quero ouvir vocês aqui no final. E pensa, cara, se eu fosse fazer uma pesquisa para o professor Itamar, né, me pede um trabalho de festa e comunicação, eu quero trazer alguns exemplos do que vocês poderiam pesquisar, do que vocês poderiam trabalhar, do que vocês poderiam pensar. Então, por exemplo, a cobertura midiática é algo que você pode trabalhar. Você pode estudar cobertura midiática, você pode estudar agenda midiática, você pode estudar TV, você pode estudar jornalismo e fazer a sua pesquisa através da festa. Para mim, a riqueza é essa.
A riqueza, para mim, da festa popular, do estudo de festa, é esse, porque é um campo muito rico. Né? Eu chamo de um locus, né, um local privilegiado para análises em comunicação. Eu entendo a festa tanto como um meio de comunicação, como um locus privilegiado para se estudar comunicação. Então, por exemplo, isso aqui foi no ano retrasado que eu fiz esse exercício de acompanhar a cobertura midiática do Círio de Nazaré, lá de Belém do Pará. Por exemplo, no Fantástico, a matéria teve 2 minutos. Já no canal do O Liberal do YouTube, ele teve dezenas de lives, cada uma com 6 horas. Então, de um lado, a gente tinha uma mídia hegemônica nacional, que deu 2 minutos, ele deu 120 segundos de atenção à festa, e um veículo local, que também é hegemônico, que é da Globo, mas que ele computou 30 horas só de live, e com uma audiência espetacular. Né? Isso aqui eu tirei mais que no dia, já estava com quase 200 mil. Esse ano mesmo, eu fiquei bem atento ao Fantástico, assisti novamente, e já cronometrei ali que a matéria teve mais tempo, teve quase 5 minutos. Pô, isso indica alguma coisa, isso comunica algo, né? Então tem uma série de perguntas e respostas que a gente pode tirar a partir disso aí. Deixa eu ver se eu ainda estou aqui, se eu não cair, se vocês ainda estão aqui. Tá todo mundo aqui, né? Beleza. Outra coisa que a gente pode tirar do estudo de festa, por exemplo, é essa relação com o consumo. Então, como eu falei, essa questão da dimensão econômica. Por exemplo, eu tenho aqui na minha casa isso aqui, mas como o meu computador quebrou hoje, por isso que eu tô assim, voltando e meio assim, tá travando, mas lá onde eu trabalho normalmente, aqui atrás de mim, fica isso aqui, que é um calendário chamado Festas Populares do Brasil. Então, é um calendário que cada mês tem uma ilustração de uma festa popular. Até podia ter trazido aqui para mostrar para vocês. Então, assim, eu comprei isso. Por quê? Cara, sei lá. Porque a festa, ela se tornou, para mim, um signo de distinção, sei lá, social, cultural, operado a partir do consumo. Então, a festa vira também matéria-prima para o consumo. Por exemplo, aqui embaixo, vira matéria-prima para produto, para boné, para camiseta, né? Eu sempre gosto de falar assim, o Mazzaropi, né, que é o nosso caipira do cinema aqui, né, que ele é de Taubaté, muito famoso aqui na minha região, no Brasil todo, claro, mas aqui especialmente, o Mazzaropi, desde que ele morreu, ele ele expandiu ali, ele ultrapassou as fronteiras que ele trabalhou a vida inteira, que era a fronteira da arte, do cinema, e, cara, ele virou museu, ele virou cachaça, ele virou série, ele virou documentário, ele virou tatuagem, né? E a festa é a mesma coisa. A festa, ela vai se espalhar pela nossa comunidade, pela nossa vida, pela nossa sociedade. E também no consumo. A gente tem, por exemplo, ali, grupos que eu, por frequentar essas festas, né, nesses anos todos, assim, eu já bato o olho e falo, aquilo ali é excursão de idoso. Aí chego e falo, e aí, primeira vez vocês estão aí em festa, como é que é? Por exemplo, uma festa de procissão, uma festa mais católica, né? Por exemplo, festa de São Pedro de Catuçaba, que é o interior de São Paulo, tem aqui. Aí tava lá conversando com o senhorzinho, ele falou, não, todo mês a gente pega e vai numa romaria, numa festa, eu fui na festa do santo tal, da santa tal, não sei o quê. Cara, maravilhoso, isso daí daria um estudo, assim, sensacional da sociabilidade desse grupo, dos idosos, com a dimensão do consumo articulada pela excursão, por exemplo. A gente tem também a possibilidade de entender quais são os meios de captação de recursos dessas festas. Se eles são, de certa forma, mais colonialistas, mais hegemônicos, por exemplo, um edital do Ministério da Cultura, ou se eles são mais orgânicos, talvez até mais comunicacionais, como, por exemplo, uma rifa. Como aqui eu atuo no Conselho Municipal de Cultura aqui da minha cidade, cara, eu tô sempre perto, né, dos grupos, dos artistas, dos coletivos, da galera que faz a cultura acontecer, e eu falo, cara, o maior sintoma que a nossa política pública cultural vai mal é quando eu vejo todo mundo fazendo rifa. Ah, uma rifa aqui para ajudar meu projeto, uma rifa para levantar minha festa, né, mas isso é um sintoma da política pública, mas também é uma prática super
que tem que ser valorizada e não diminuída, né? Tem que ser olhada com olhos de pesquisadores. O que ela comunica? O que essa prática comunica para quem compra a rifa, para quem faz, para a festa, para a política, para a cidade, enfim. A gente pode também, na sequência, olhar essa relação com o digital, com a internet. Então, por exemplo, o meu mestrado ali em São Luís Paraitinga, eu principalmente fui ver de que forma que o digital, o celular, a internet, a mídia social, ele se interpenetrava na festa, de que forma que ele atravessava a festa, de que forma que a festa atravessava isso. E uma das coisas que eu mais me chamou a atenção foi a penetração das gestualidades digitais na prática festiva. Por exemplo, acaba o show, aquele cantor, aquela dupla, aquele grupo que está se apresentando no palco, quase todos os shows, no final ele vai falar, galera, levanta a mão aí todo mundo para a gente tirar uma selfie, que é essa imagem aqui. Então, quer dizer, você tem a incorporação dessa gestualidade, que ela provém do digital, como um gesto que hoje também é um gesto que faz parte daquela festa. O gesto de você levantar o celular para filmar uma coisa, né? Você pode observar ali um recorte até geracional. Normalmente o pessoal mais velho vai fazer na horizontal, o pessoal mais novo na vertical. Isso vai dizer o quê? De repente você consegue fazer um estudo de penetração de TikTok, de stories, a partir de uma festa. É isso que eu quero trazer um pouco para vocês. Essa foi a minha proposta para essa aula. Alguns exemplos dialogando com possibilidades. Outra coisa, dancinha do TikTok. Por exemplo, ali tinha uma noite na festa do Divino ali de São Luís, que era uma noite super de assim, grupos tradicionais de música caipira, né? E normalmente você tem uma performance, um tipo de dança ali, né? Tipo, que vai trazer elementos da catira, vai trazer elementos da polca, vai trazer elementos do fandango, e eles estavam ali convivendo lado a lado com danças de TikTok. Eu falei, gente, isso é muito louco, isso é muito comunicação, isso é muito, assim, se dá um estudo, assim, muito contemporâneo na comunicação, né, na área da performance, na área do digital, na área do gesto e na área da festa popular, né. A festa também, muitas vezes, a gente pode observar como que ela é trabalhada pelo museu, como que ela se torna um objeto de narrativa museológica, de construção de identidade de uma comunidade. Então, se você vai numa cidade que é conhecida pela festa, com certeza no museu daquela cidade vai ter um espaço para festa. Ali é um local também de disputa. Ali é um local em que a gente vai ver quem está sendo representado, de que forma, como é que é isso, né? A gente pode trabalhar, por exemplo, as teorias da própria comunicação. A gente tem a festa da Chiquita, que é uma festa ali meio que paralelo ali, não sei se é paralelo, mas ela faz parte ali do Círio de Nazaré, que é uma festa da cultura LGBTQIA+, QIAPN+, que tem muitos trabalhos que usam ali a festa da Chiquita para falar sobre teoria queer, por exemplo. Isso eu já encontrei muita coisa. Hoje a gente pode falar muito de inteligência artificial. Claro, veja, a festa, mesmo que ela seja tradicional, ela não está parada. Então, cada vez mais, esse ano foi o tema. Esse ano bombou, assim, eu que acompanho essas notícias, cara, todo mês tinha festa tal, usa IA para fazer não sei o quê, IA na festa tal, né? Então, isso também dá para você estudar, né? Então, isso mostra basicamente essa constante atualização e reatualização da festa. Não como algo parado, como algo estanque, mas algo em contato com a atualidade. Então, por exemplo, outra coisa que me interessa bastante são os programas de festa, esses cartazes de festa. Então, aqui eu tenho 2 exemplos, né? Um antigo e um mais novo. Eu já analisei, aqui na minha cidade, tem um arquivo em que eu encontrei lá cartazes de festa, desde os anos 80 até o final dos anos 90, e eu coleto alguns cartazes de festa por aí, já faz uns 5, 7 anos, assim. Então, eu meio que fiz né, coloquei os cartazes lado a lado, olhei e falei assim, o que mudou no cartaz de festa de lá para cá? E o que isso diz sobre a minha própria cidade, né? E uma coisa que eu percebi foi o aumento do número de patrocinadores.
Então, esses cartazes de festa mais antigos, né, que são os programas de festa, normalmente é um patrocinador, apoiado pela mercearia do Zé. Hoje em dia você tem uma linha lá embaixo que é um monte de logotipo de loja, né? Então isso pode comunicar o quê? Né, um adentramento dessa dimensão econômica do consumo, do capital, do folk marketing na dimensão festiva e vice-versa, certo? Bom, então, essa primeira grande parte da aula que eu me propus aqui é para passar essa ideia da festa como chave. A festa, ao mesmo tempo, como um local, um locus privilegiado para análises comunicacionais e também como um meio de comunicação. Está claro, pessoal? Eu me embalei aqui por um tempão, né? Tranquilo, Matheus. Pode seguir. Show de bola. Então, para a gente não se demorar muito também, eu queria agora, então, colocar um pouco da Folk Comunicação, mas como vocês estão já nesse ciclo de estudos, falei, cara, não vou trazer conceito, que já devem ter visto, né? Já devem ter visto tudo isso. Mas, a partir de toda essa percepção, dessa potencialidade da festa, como algo realmente potente para a gente trabalhar como comunicadores, pensando, e também na nossa carreira profissional, né? Eu trabalhei com festivais de música, trabalhei com festival de música sertaneja, trabalhei com rodeio, trabalhei com festival de música clássica, né? Então eu venho disso antes de eu ingressar na vida acadêmica. Eu trabalhei 9 anos com eventos aí, principalmente aqui no Sudeste. Então, uma vez estabelecido toda essa potencialidade da festa, eu me aproximo da teoria da folk comunicação no entendimento de que ela é uma lente boa para eu pensar esses fenômenos. Ela é uma lente teórica que faz eu pensar de uma forma que eu gosto, uma forma que eu acho que faz sentido, e uma forma que potencializa o meu pensamento ao olhar esses fenômenos, né? Então, a folk comunicação, aqui eu destaco a biografia de Beltrão, né, como um repórter do Diário de Pernambuco, a partir de 1933, né, e reforço sempre, ele foi o nosso primeiro doutor em comunicação no Brasil, em 1967, com a tese Folk Comunicação, Estudos dos Agentes dos Meios Populares de Informação de Fatos, Expressões de Ideias. Mas eu gosto de pensar que talvez Beltrão, ali em 1936, quando ele começou a fazer várias viagens pelo interior do Pernambuco, né, amando ali do jornal, eu gosto de pensar que, de certa forma, foi esse Brasil que ele encontrou. Um Brasil que estava num momento de dois mundos se sobrepondo. Então, essa imagem é do arquivo de Patos, na Paraíba, que é mais ou menos essa época que Beltrão andava por lá, que eu peguei no arquivo de Patos, na Paraíba, onde ele vai na Sala dos Milagres, ver os ex-votos, e vai ter aquela ideia dos ex-votos como veículo jornalístico. Então, eu quis pegar essa cidade, que é uma cidade que eu sei que ele andou. Então, aqui, eu gosto de pensar que talvez o que ele viu ali foi essa sobreposição de dois mundos, né? Um mundo mais tradicional, aqui simbolizado, né, pelo trabalhador com jegue, né, com a mula, e um mundo ali mais moderno, né, chegando ali, se construindo, né, com as obras aqui. Então, nesse entremundos, ele se perguntou, né, como que essa galera que não tem acesso aos meios de comunicação que esse novo mundo chama de comunicação, que esse novo mundo impõe, isto é comunicação, rádio, revista, cinema, televisão depois, né? Isto é comunicação. Ele se perguntou, pô, mas essa galera que não tem acesso, que não tem esse hábito, como eles se comunicam? Então ele foi encontrar, principalmente ali nos meios de expressão popular, nas manifestações da cultura popular e folclórica, como formas de comunicação. Então, por exemplo, os cantadores de viola, o caixeiro viajante, os almanaques, o teatro de mamulengo, o circo, né? Mas acho que isso vocês já devem ter visto
nas outras aulas de Foco Comunicação. Se não viram, me desculpe, eu estou presumindo que sim. Mas aqui também eu puxo de novo para a questão da festa. E uma festa que eu acho que pode ter ajudado o Beltrão a entender e sistematizar a própria teoria da focomunicação. Por quê? Porque ele diz nos livros dele a Malhação do Judas, tá? Que é essa última foto que tem aqui. Então, a Malhação do Judas, ela é essa manifestação que acontece na Páscoa, em que você bota um boneco ali no poste, um boneco ali que vai representar Judas, e a comunidade vai malhar Judas, vai xingar Judas, vai fazer um discurso direcionado a esse boneco que está ali representando Judas, e vai destruir esse boneco, vai dar um pau nesse boneco, vai chutar o boneco, vai amassar o boneco, né? Não sei se vocês conhecem, se todos conhecem essa manifestação, mas ela é muito difundida no Brasil até hoje, né? Pelo menos sempre que eu pergunto assim, o pessoal costuma conhecer, alguém sempre fala, tem no meu bairro, tem na minha cidade e tal. Com o tempo, a Malhação do Judas, esse Judas que, a princípio, ele era o Judas da Bíblia, ele era o Judas que estava traduzindo aquele mito, estava traduzindo aquele discurso original, né, religioso, ele vai se transformando no líder político local, no oligarca, no opressor, no prefeito, no vereador, no corrupto, né? Ele vai se transformando no opressor daquele local. E a população vai fazer essa crítica ao oligarca, por exemplo, ao coronel, que não permitia que não se falasse nada, né? Porque quem levantava a voz do coronel, contra o coronel nesse Brasil de 1930, do interior do Brasil, tomava tiro, morria. Né? Mas, como a gente está falando de festa, espaço extralógico, né, uma coisa diferente, havia uma certa permissividade de você colocar esse discurso de crítica ao coronel, por exemplo, de uma forma meio subliminar ali. Então você estava criticando Judas, mas você, na verdade, estava falando do coronel. Então eu presenciei uma malhação de Judas, que hoje em dia é muito mais aberto, né? Vivendo democracia e tal, mas aqui, na minha região, presenciei uma que falava abertamente, esse Judas que não tampa buraco na rua tal há mais de 5 anos. Esse Judas que pegou o dinheiro da saúde, não sei o quê. Pô, era uma crítica ao prefeito. Né? Então eu deixo aqui para a gente ter como um exemplo, não só de festa e comunicação, mas também de comunicação no geral, e também comunicação com festa, esse artigo que a Samantha Viana Castelo Branco trouxe, publicou na RIF do final do ano passado, em que ela vai fazer esse trabalho que é a Malhação do Judas à luz da comunicação. E é um trabalho, um artigo muito bom, muito interessante, assim, uma leitura fácil, completa. Eu recomendo muito, né, que vocês façam essa leitura, mas basicamente ela vai analisar ali 3 malhações de Judas diferentes, em cidades diferentes, e a cobertura midiática. Então, por exemplo, em Fortaleza, né, isso foi em março de 2024, na época da Páscoa de 2024, quem foram os Judas? Foram representados ali como Judas? Foram os políticos da macropolítica. Bolsonaro, Lula, Moro, Alexandre de Moraes, né? Então, esse aqui é o José do Judas, que é o artesão que faz o boneco, um agente comunicacional também, não sei se é um ativista midiático, mas talvez, fez aqui os bonecos e teve toda a manifestação lá. Beleza. Essa aqui, no bairro da Cremação, em Belém, cara, me chamou muita atenção. Primeiro, porque tem uma associação de malhadores de Judas, ou seja, você tem uma inserção ali de algo que vem da festa, da festividade também, na dimensão política e comunitária, uma política, uma micropolítica, digamos assim, né? Essa associação dos malhadores de Judas, eles enfatizam essas temáticas sociais, não só olhando na macropolítica, mas também na realidade deles. Então, veja, aqui o tema foi a guerra, o desmatamento e o garimpo ilegal. Então, você tinha ali pessoas no bairro de Belém que estavam malhando Judas, mas, na verdade, fazendo o quê? Um ato de comunicação e, mais especificamente, acredito eu,
o segurança, a gente pode dizer. Eles estavam ali tendo um ato folk comunicacional, né, para manifestar os seus desejos, as suas demandas, né? E isso está tudo dentro da nossa teoria da folk comunicação. E esse aqui eu acho que é o mais fantástico, que é lá em Roraima, que o pessoal transformou a fumaça em Judas. Então, a fumaça que vem das queimadas da Amazônia foi malhada como Judas. E aqui a Samanta fala: observa-se mais uma vez a tradição da malhação do Judas, adquirindo novo sentido para estar em sintonia com o contexto atual e os anseios dos moradores. Nesse rumo, vale recuperar o pensamento de Edson Carneiro, quando ele afirma que o povo atualiza, reinterpreta e readapta constantemente os seus modos de sentir, pensar e agir em relação aos fatos da sociedade e aos dados culturais do tempo. Então aqui a gente tem folclore, cultura popular, folcomunicação, festa e mídia, tudo junto. Para terminar essa parte da folcomunicação, aqui, professor Itamar, inclusive, é um trabalho que eu gostaria um dia de fazer na minha vida, que é ver de que forma que as festas foram foram utilizadas, digamos assim, qual a importância das festas na construção da teoria da folcomunicação pelo próprio Luiz Beltrão. Por quê? Porque este livro, que é a tese dele de 1967, ela vai trazer em 2 momentos, eu li o livro todo e identifiquei ali quais momentos ele falava de festa, ele citava festa. Em 2 momentos, ele trouxe como exemplo para reafirmar ali a teoria da comunicação, da comunicação, ele trouxe a festa em 2 momentos. Ele trouxe a festa dos velhos e o Bumbo Meu Boi. Mas, no livro de 1980, ou seja, alguns anos depois, veja que o número de exemplos, o espaço que ele dá às festas na obra dele é significativamente maior. Então ele vai trazer aqui o discurso da vaquejada, do rodeio, da catira, do chachado, do mutirão. Por quê? Porque ele está trabalhando já a ideia dos grupos marginalizados. Então, ele, para cada grupo marginalizado, os grupos marginalizados rurais, que são esses 3 aqui, que ele trouxe, da página 46 a 51 ali, ele vai exemplificar a folk comunicação, os grupos marginalizados com festa, também com festa, que depois ele vai chamar de, depois o campo vai chamar de meios de expressão popular. E ele vai demonstrar ali os grupos urbanos marginalizados com as festas religiosas urbanas. Então ele vai dar protagonismo também às procissões, às folias, às cavalhadas que eu trouxe aqui, o culto ao divino, mas lá em Brasília, porque ele já trabalhava lá na UNB, as celebrações cívicas também. E aos grupos culturalmente marginalizados, também ele vai usar a festa para pensar a folcomunicação naquele momento, que é a obra de 1980. Então ele vai trazer um carnaval, maracatu, frevo. E aqui, pessoal, deixo para vocês, né, que estão na graduação, uma imagem que foi a que mais me ajudou nesses últimos anos, né, mas principalmente nos primeiros anos, que eu estava tendo contato com a folcomunicação, a entender a folcomunicação. Então, nós temos esse sistema comunicacional de massa, que o Beltrão vai chamar de hegemônico, de ortodoxo, ele vai chamar muito de ortodoxo, que são o que a gente comumente vai atribuir como sinônimos únicos de meios de comunicação. O senso comum vai dizer o quê? Você estuda comunicação, você estuda meios de comunicação, então você estuda o quê? Rádio, TV, internet, TV, jornal. Tá, beleza. Mas eu estou estudando festa. Mas então isso não é comunicação. Não, peraí, mas eu estou mostrando, né? Eu tô lendo há tantos anos e estou vendo que sim, a festa é comunicação. Por quê? Porque ela não faz parte desse sistema comunicacional homogêneo que é apoiado em suportes midiáticos. Ela faz parte de um outro sistema comunicacional, que é o sistema folk comunicacional, que ele está atrelado às manifestações do folclore e da cultura popular. Então, por exemplo, numa estrada, a gente consegue ver esses 2 sistemas muito claramente, e a gente vê em qualquer estrada, para a gente ver que é um negócio que é real mesmo, sabe? Não é uma brisa teórica, né? Então a gente está na estrada, a gente vê aquela placa
aquela placa convencional, que é essa aqui da direita, né, que tem um padrão, que é pintada de amarelo e tal, ela está comunicando o quê? Por exemplo, aqui nessa imagem, ela está comunicando ribanceira, pirambeira, né, ela está comunicando ali de forma mais institucionalizada, né, que tem um barranco ali. Mas, e essas capelinhas de beira de estrada? Essas cruzes que a gente vê, essas flores que a gente vê na beira de estrada, elas também não estão comunicando, pô, aqui teve um acidente, aqui alguém faleceu, aqui alguém perdeu a vida. Então, assim, você olha aquilo e você já sabe, opa, cuidado, perigo. Você já olha ali e fala, não, ali tem um barranco. Então, essa imagem aqui, ela me ajudou muito a entender. Espero que tenha ficado claro para vocês. Bom, eu vou fazer muito rápido aqui, né? Mostrar para vocês que, por exemplo, eu quero só falar aqui, por exemplo, aqui no meu doutorado agora, eu estou estudando essa relação entre festa popular e desastre ambiental. Então, por exemplo, a gente tem lá em Mariana, a gente tem lá em Brumadinho, cidades povoadas que são desertos, porque foram destruídos pela lama, mas em dias de festa, a população que hoje mora em outros locais, ela retorna às ruínas daquele território para fazer a procissão. Então, para fazer a procissão, eu retorno ao local que não pode ser mudado, que é o assentamento original ali. Então, por exemplo, essa imagem aqui do canto esquerdo baixo, né? Ela é uma procissão da Nossa Senhora dos Remédios, por mais que aqui seja uma imagem de outro santo, né? Mas foi isso, né? A foto só que não diz isso. E aqui na parede você tem Samarco queria nos matar, mas Jesus nos salvou. Samarco foi a empresa ali responsável pelo rompimento da barragem do Fundão, né, em Mariana, em 2015. Nenhum responsabilizado por isso 10 anos depois, né, um absurdo. Mas essa imagem é muito potente. Samarco queria nos matar, mas Jesus nos salvou. Então você tem aqui uma mídia marginal urbana, que a professora Júnia, né, trabalha com isso na comunicação, esse termo que ela trouxe aqui no doutorado dela. Você tem a questão do piche, do grafite. Você tem, cara, uma série de camadas comunicacionais que apresentam essa relação comunicação e desastre. Por exemplo, o furacão que teve no Katrina em 2005, lá tem um carnaval, né, que é o Mardi Gras, que é tipo um carnaval brasileiro, tem os carros alegóricos. Então, em 2006, quando você teve a volta do Mardi Gras, os carros alegóricos, muitos deles desfilaram fazendo menção ao Katrina. Então, eu peguei essa imagem aqui para demonstrar. E tem outros exemplos aqui, e o meu doutorado agora, provavelmente, vou fechar ali na cidade de São Luís do Paraitinga, que é onde eu já conheço, onde eu vivo lá, e teve uma grande enchente em 2010. Então, essa imagem aqui, ó, são os foliões passando durante o carnaval, e aqui tem a estátua de um profissional do rafting, porque quando teve a enchente, a galera do rafting encheu os botes e saiu pela cidade remando e salvando as pessoas. Então você tem aqui, mais uma vez, essa sobreposição, essa hibridação entre tempos, culturas, manifestações diferentes, mas basicamente a festa e o desastre. Bom, então, agora eu queria fechar ouvindo só um pouquinho de vocês, para não ficar só no monólogo, né? Dizer que se vocês sabem de algum exemplo que relaciona festa popular com desastre ambiental, pode me mandar, pode me falar, porque me interessa muito. Estou nesse momento de construção de pesquisa, mas eu gostaria de ouvir de alguém aí, se com tudo isso que foi apresentado, né, vocês conseguem pensar numa festa popular que lhe é mais familiar e tentar me dizer o que ela comunica, e também, ou, que tipo de pesquisa em comunicação poderia ser feito nessa festa? Que tipo de pesquisa bacana vocês acham que poderiam fazer nessa festa? E a minha proposta é a gente trocar essa ideia a partir dessas duas perguntas, e depois eu vou deixar aqui os meus contatos, meu telefone, meu WhatsApp, e uma epígrafe aqui que eu achei legal, para a gente finalizar, que é uma frase do Eduardo Galeano, que ele vai dizer o quê? A igreja diz, o corpo é uma culpa. A ciência diz, o corpo é uma máquina. A publicidade diz, o corpo é um negócio. O corpo diz, eu sou uma festa.
Muito obrigado. E agora a gente pode conversar um pouquinho, que ainda temos 20 minutos. Beleza? Então, vou jogar aqui a pergunta no chat também. Travou ou não? Acho Não, que não, né? não, tá tranquilo, tá tranquilo. Acho que o meu aqui travou um pouquinho aqui. E assim, eu saí algumas vezes porque o meu disjuntor aqui, ele tá tendo queda de energia. Eu acho que a potência dele tá da energia está muito alta para ele e o eletricista veio trocar exatamente na hora da palestra. Aí eu saí várias vezes para dizer, ele já estava lá e ia mexer. Eu disse, não, não mexa. Mas assim, parabéns, grande, grande, grande e esclarecedora fala, tá, Matheus? E aí, assim, essa pergunta que você faz aí, eu já vou logo aceitar a provocação. Ao meu ver, acho que a festa que, que mais me toca é o São João, né? Mas isso trazendo lembranças de crianças, né? De criança. Agora, assim, atualmente a festa que mais me atrai é a festa de Canidé, de São Francisco, Canidé, porque eu estou fazendo uma pesquisa lá e assim é uma festa fascinante. Eu estou fazendo um documentário fotográfico lá, né, para elaborar algumas análises acerca da fé, do ex-voto e dos romeiros, né, a partir das fotografias. E seria bacana se alguém dissesse, se alguém falasse alguma coisa, porque possivelmente deve ter alguma festa que possa tocar o pessoal aí, né? Mas antes eu queria falar uma coisa. Você falou das cruzes na estrada, né? Falou da estrada. Eu tenho esse livro aqui, não dá para ver direito. Vai ser um livro que vai ser difícil vocês encontrarem, porque ele é resultado de uma conferência de comunicação que teve lá no Chile, né? Tá no site da rede. Tá, né? Mas Vou ele mandar está em aqui. PDF, não? Tá em PDF, já vou mandar aqui. Ah, tá ótimo, então. E eu tenho um artigo nele, né? Eu e o Elmo, que fala exatamente sobre o lugar da morte, né? E as possibilidades significativas das cruzes nas estradas. E Que legal. essa foi uma pesquisa que nós fizemos, eu nem sabia. Eu acesso sempre o site da Rede Folkcom e vejo os livros, mas eu não me lembro de ter visto esse, né? E aí, assim, eu não sabia que tinha, né? Que bom, então. E a gente vai falar dos significados das cruzes nas estradas. Foi, assim, uma pesquisa aventureira que nós fizemos, tá certo? Passamos o dia... Professor, você pode ter certeza que quem me passou esse exemplo, eu acho que foi a professora Tiffany, deve ter sido, com certeza, deve ter também lido isso aí. A gente pode ir atrás para ver. né? E a gente saiu daqui de Natal para Florânia, né? Porque a família dele é de lá. E uma vez eu fui lá e assim, eu falei para ele, poxa, tem tantas cruzes nas estradas aqui nessa rodovia, vamos fazer uma pesquisa. Saímos daqui de madrugada, passamos quase todo o dia viajando, acho que deve dar uns 300 quilômetros daqui para lá. Mas por que passamos tanto tempo? Porque a gente parava de cruz em cruz, daqui para lá, de cruz em cruz. Aí a gente ia entrevistar o pessoal, conhecer, ia saber da história e tudo mais. Foi uma pesquisa super interessante. Uma pesquisa que durou um dia. Uma pesquisa de campo, né? Mas teve a pesquisa bibliográfica. Então, achei muito interessante você tocar nesse assunto. E quem quiser baixar o livro já pode baixar aí para ver o artigo, né? Está em espanhol, né? Porque eu não sei se está em português o daqui, mas o de lá está em espanhol, né? Finalmente em espanhol. Tá certo? Então, a gente pode ver aí se alguém tem algo a falar. Certamente alguma festa toca a gente, né? É isso? Alguma festa toca a gente. Alguém teria alguma coisa a dizer? Eu já vou ler esse artigo aí agora. Pronto.
Se alguém quiser alguma coisa a dizer, já pode falar. A pessoa é meio calada, mas aí... Boa noite, professor. Oi. Vocês falando desses períodos festivos, né? Eu me lembrei que um dia, eu não lembro qual é o nome disso que eles fazem, mas aqui no Alecrim, próximo ao relógio, aqui em Natal, quando dá o período perto de São João, se eu não me engano, eles têm uma coisa que é o pau de sebo, né? Que é um negócio bem grande, e aí é todo melecado o poste, assim, e aí lá em cima fica algum dinheiro, alguma coisa que a pessoa vai pegar. E eu achei engraçado porque eu nunca tinha visto isso. E aí um dia aleatório eu fui num Alecrim e tava tendo. E eu fiquei muito assustada, eu fui até com meu namorado. E eu lembro que eu achei que estavam, sei lá, querendo pegar, matar alguém, alguma coisa nesse sentido. Mas eram, tipo assim, uns 50 homens, um subindo nas costas dos outros para tentar pegar o dinheiro que tinha lá em cima. E aí eu fui entender. Mas eu passei uns 10 minutos assim, eu em choque. E aí você falando dessas festas, acabou que eu lembrei, né? E existe tanta coisa, né? Algo que, enfim, é tão comum por aqui, eu não fazia a menor ideia. Legal. Olha só, vou mostrar para você um negócio, ó. O pau de sebo, ele tem muita proximidade com isso aqui, ó. Castellers de Vilafranca, que é uma manifestação na Catalunha, de Torre Humana. Olha só. Olha isso. E tem um torneio lá de Torre Humana, é uma loucura, assim. Então, isso é outra coisa que a gente vai apurando o nosso olhar, sabe? Nossa, essa aqui, mas esse pau de sebo, ele vem da onde? Ele tem alguma raiz, ele tem alguma proximidade com alguma prática festiva em algum outro lugar, né? Então, assim, o que eu também sempre gosto de pensar é a gente viaja através desses estudos de festa, desses estudos em infocomunicação. E isso é um exemplo que eu utilizo muito nas oficinas que eu dou aqui na minha cidade, de educação patrimonial, com as crianças. Bom, legal, obrigado pela sua participação. O pau de sebo, ele é muito comum no interior, em festas populares mesmo, né? Então, assim, não há uma festa para o pau de sebo. Introduzem o pau de sebo em uma festa e realmente colocam um mastro bem grande, encebado, né? Com sebo ou então com algum produto escorregadio e colocam dinheiro mesmo lá em cima para ver quem consegue subir. E aí tem os malandros, né? Tem as artimanhas do pessoal passar visgo na mão, aquele leite de planta, aquele látex de planta que passa na mão porque não escorrega, mas aí também o pessoal fica fiscalizando, e é muito difícil chegar lá em cima, sabe? É muito difícil mesmo. E você tem um paralelo também com os mastros, né? As festas sempre tem um mastro de São Benedito, um mastro. Isso. Então, o mastro é o sagrado, o pau de sebo é o profano. Sempre, essa é uma coisa que ele não abordou aqui, porque é mais... aí é papo de um curso, o sagrado e o profano. Diga, Hermela, desculpa. Não, eu estava comentando que eu nunca vi, não, o pau de sebo, não. Geralmente, que eu sou de uma cidade pequena, né? Eu tenho memórias de festas, da festa religiosa da minha cidade, que é muito forte, que é de São Sebastião, 20 de janeiro. É o padroeiro. E a comunidade ali tem uma questão histórica, né, com o santo, que teve uma época, nossa, há muitos séculos atrás, não sei se no século passado, não acho que foi nem no século passado, que houve uma epidemia muito grande de cólera na cidade. Aí o pessoal é muito devoto de São Sebastião. Mas era uma festa, como é uma cidade menor, tem algumas manifestações que não tem, né? Tipo, pode ser, eu nunca vi. Mas é uma festa muito celebrada, assim, pela comunidade da minha cidade. Agora, o São João, né? Que é mais próximo, assim, de nós, assim, nordestinos. Eu nasci dia de São João, dia 24 de junho. É uma festa assim, que me toca bastante. Assim. Eu acho que todo mundo tem, né? Alguma festa popular que lhe agrada ou que você tem alguma memória, alguma coisa nesse sentido.
E essa questão da sua pesquisa que vai falar de festas e desastres, quando eu cheguei aqui, que eu me mudei agora para Maceió, e aqui houve, né, ano passado, um desastre ambiental muito grande, né? De uma empresa da BASF, cinco bairros aqui foram comprometidos, né? 14 mil residências, se eu não me engano, foram evacuadas, né? Foi um desastre bem grande. E logo quando eu cheguei aqui, eu pensei, como é que isso está se manifestando, né? Pela população em outros canais, em canais mais populares. E eu ainda não tive tempo, assim, de observar, de ver isso. Mas quando você falou, eu me lembrei, me remeteu rapidamente a essa questão. Que deve haver, né? Por aqui deve haver, com certeza, essas manifestações da população, né? Diante desse desastre tão significativo que houve aqui. Mas eu achei excelente a sua fala, a sua apresentação. Eu me senti assim contemplada em vários momentos, porque meu tema é Feira Livre, mas eu também sou uma pesquisadora assim, que eu gosto de movimento, como você, né? Eu percebi que você gosta desse movimento, que você está sempre se indo com a sua pesquisa, né? No balanço da sua pesquisa. E é muito bom, assim, a gente ouvir, escutar e ver, se identificar, né, com uma pesquisa assim tão rica. Parabéns, Matheus. Eu adorei. Principalmente ali naquela parte que você mostra ali no início, que você localiza, né, os lugares por onde você passou, aqueles 25, acho que foram 25, né, festas que você pesquisou. Isso, para mim, assim, é muito rico. A minha mãe sempre disse que eu tenho alma de cigana. Eu gosto muito disso, sabe? Desse movimento, dessas andanças, dessas errâncias, eu adorei, gostei bastante. É mais ou menos como eu me sinto, assim, na minha pesquisa do doutorado, e no mestrado também, né? Eu acho que a Foco Comunicação fornece esse kit, né, de viagem para a gente, essa bagagem. É muito bom ver, parabéns, foi ótimo, adorei. Boa, obrigado. Eu acho que, assim, a hipótese que eu talvez vá formular no doutorado agora, nessa pesquisa, ou talvez não, e tudo bem, é que talvez a festa mais significativa para aquela comunidade que foi atingida pelo desastre vá manifestar, presentificar de alguma forma esse desastre. Então, por exemplo, talvez um caminho seja quais são as festas desses bairros, e não aquela, mais ou menos, mas aquela festa que o bairro fala assim, puta, essa é a festa do bairro. Ali vai se manifestar, provavelmente, de alguma forma. E ela pode ser as claras, como ela pode não ser as claras também. Pode estar no imaginário, pode estar na ambiência, pode estar no muro, pode estar na paisagem urbana, ou pode estar na fala, pode estar na dança, pode estar numa estátua, enfim, aí realmente é um negócio que eu acredito que não vai haver um padrão, e acho que nem deve se buscar um padrão, assim, mas não, acho que é muito difícil você ficar imune. Quando, por exemplo, eu morei um tempo em Itacaré, e ali eu tava morando lá na Bahia e tal, e aí, cara, um barranco caiu por causa de um condomínio de luxo que desmatou a mata, até o Neymar comprou um negócio lá, e aí meio que por isso caiu o barranco, e, putz, 3 ruas inteiras com lama, mais de 100 famílias desabrigadas, e, cara, depois que você vive aquilo, sabe, 3, 4 dias ali, aquele corre de tirar lama, não sei o quê, putz, eu acho que é muito difícil um desastre mesmo, a galera passar imune daquilo. Tipo assim, aquilo vai ser lembrado, aquilo vai aparecer em algum momento. E a festa, se eu posso deixar, né, uma palavra final, ela também, para mim, é um movimento de fé mesmo no ser humano, na nossa vida, porque, de certa forma, ela opera, muitas vezes, a transformação da lágrima no riso. Ela vai trazer assuntos que são críticos na nossa história, que são violentos, muitas vezes, para aquelas comunidades, e ela vai transformar aquilo numa outra forma, tal qual um abandono é transformado no próximo hit do verão, né? Um término é transformado no próximo hit. Então, eu acho que principalmente nessa dimensão do desastre, a galera vai encontrar uma forma de não esquecer do desastre, não minimizar o desastre, mas tentar transformar aquela dor em outra coisa. Então, lá em Itacaré, por exemplo, depois de um tempo, não vou te dizer que teve uma festa,
nessa rua que sofreu com a lama, né? Mas teve em algum momento ali um momento de celebração, teve, né, tem um personagem lá folclórico, que é o bicho caçador, que se apresenta e tal, mas a gente tem esse impulso, eu acho, como pessoa, de em algum momento transformar a lágrima em outra coisa, entendeu? E eu vejo a festa como um modo de encarar mesmo ali, enfim, aí tem toda uma epistemologia festiva, né, que eu ainda também não domino tanto, assim, de pesquisa, mas me parece um caminho legal. Mas legal, obrigado pela sua participação e também as palavras, e a Luciana também falando aqui no chat, do afoxé na Escola de Música na UFRM nesse exato momento, da hora. E ela falou aqui do maracatu também, né, que sai no 2 de fevereiro e na sexta-feira de carnaval. Sexta de carnaval é um dia muito louco, porque sai muita coisa sai no sexta de carnaval. Ô, Matheus, eu adorei a tua participação, né? Eu acho que foi assim, bem completinha. Eu queria dizer assim, a Maela tem a festa de aniversário dela garantida já, né? Não tem. E a Maela, você pesquisa a feira, mas você presta atenção que a feira é uma festa, né? A feira é uma festa. Com Feira livre, certeza. uma festa. E ela aglutina outras manifestações festivas, né? Tipo, no meu mestrado eu pesquisei a Feira de Campina Grande, o São João é uma explosão assim, dentro da feira. Blocos de carnaval também tem dentro da feira. Tem várias manifestações festivas, né? Dentro desse universo da feira. E assim, eu sempre penso que interessante, que aqui nós temos pessoas de jornalismo e publicidade, né? Mas como o pessoal de publicidade se torna privilegiado numa discussão como essa, né, Matheus? Porque a festa é o lugar da publicidade, né? Embora também o jornalismo cultural possa ser também agraciado com isso, mas eu não tenho visto muitos alunos interessados no jornalismo cultural. Não tenho visto, mas assim, de fato, quando se fala em festa, a publicidade ela é contemplada, né, de uma forma... O clássico caso que a única Coca-Cola azul é lá em Parintins, né? A única vez que a Coca-Cola se pintou de azul foi Parintins. Esse é o caso mais clássico, né? É o que eu mais falo para eles aqui nessa turma, quando eu quero falar de folk marketing, o melhor exemplo é esse, sabe? O melhor exemplo é esse, assim. Tem outros, lógico, mas o melhor exemplo é esse, né? Então, eu queria saber, pessoal, está chegando o nosso momento, se vocês têm alguma pergunta para fazer para o Matheus, né? O caso não queiram fazer, se por acaso o Matheus quiser deixar o contato dele aí, o e-mail, né? Certo? O e-mail aí no chat, para o pessoal mandar, perguntar, ter alguma dúvida, coisas assim. Certo? Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Então, assim, eu queria agradecer ao Matheus imensamente, certo, Matheus? Você foi brilhante, na minha opinião, né? Certo? Foi grandioso na sua fala. Quem te orienta é o Andreoli, é? Não, ele não me orienta formalmente, mas eu fico atrás dele para me ajudar com tudo que eu preciso. E a Tiffany foi tua orientadora no mestrado, foi isso? Também não foi meu orientador oficialmente, mas a mesma relação. Porque os dois, na época, não estavam na graduação e não poderiam me orientar. Pronto, eu tenho uma metodologia, uma estratégia metodológica que eu criei no meu doutorado, que se chama fotocartografia social. Para trabalhar com festas, ela é fantástica. O Elman, inclusive, ele foi me orientando no mestrado, né? Ele trabalhou aqui com a fotocartografia. E lá em Portugal, quando ele desenvolveu a pesquisa de doutorado dele, foi com a fotocartografia de festas populares lá. Certo?
ele utilizou a fotocartografia nas festas populares lá em Portugal, certo? Legal, não sabia. Vou ficar atrás de você também agora. Pronto, então Para me assim, ensinar. pronto, eu tenho o meu livro, a minha tese foi publicada, né? Eu tenho o meu livro e eu já fiz algumas atualizações dessa metodologia para a internet e tal. Mas ela também está em tese, né? O livro está, a tese foi transformada em livro e você pode conseguir na Biblioteca Central Zila Mamede, da UFRN, certo? DCZM, pronto, já está aí. Ixi, Maria. Ligeireza grande. Pronto, está aí a minha tese, né? Ela foi feita uma pesquisa na reserva Ponta do Tubarão e depois eu faço adaptações dessa estratégia metodológica em outras áreas. Inclusive lá em Juiz de Fora, o professor Bruno Fuser, no grupo de pesquisa dele, ele trabalhou com essa metodologia para traçar o itinerário memorial de mulheres de lá, de algumas mulheres populares lá, da cultura popular, da comunidade, né? E o pessoal tem trabalhado com ela também na saúde, né? Tá certo? Em outras áreas, na internet também, tem trabalhado com ela. E agora eu estou trabalhando com a fotocartografia em Canidé, né? Com festas populares também, né? Que é a Romaria de Canidé. Estou trabalhando com a fotocartografia sociocultural na Folk Comunicação. Tá certo? E aí, assim, eu queria saber se a irmã ela tem algo a falar, né? Dizer. Eu nasci num sábado, dia 24 de junho, 11 horas e 25 minutos do dia. Sou bem junina. Eu queria agradecer mais uma vez. Obrigada, Matheus. Esse é o 5º encontro, né, do nosso ciclo. A gente tem trabalhado temas tão ricos dentro da nossa rede de pesquisa, né, de comunicação. E eu acredito que essa primeira iniciativa, né, vai trazer bons frutos, né, para nós e para a turma também. Agradecer a você, Matheus, por ter disponibilizado o seu tempo, o seu conteúdo rico para nós. Muito obrigada. Espero que a gente se encontre em outros momentos, né, para compartilhar mais, para vivenciar mais dessas experiências, né, que a comunicação nos permite. Muito obrigada. Obrigado vocês, pessoal. Agradeço demais, foi um prazer participar e conhecer também mais aí do trabalho do professor Itamar, que já deu para ver que tem muita similaridade, então tem muito a aprender com o senhor também. E obrigado a todas e todos aí que ficaram até agora. E estou à disposição, no WhatsApp, no e-mail, se quiser conversar. Eu vou mandar para você, Maela, o link da apresentação, aí você baixa o PDF, manda para eles aí, se eu mando, eu interessar. compartilho no grupo. Obrigada. Vou te mandar o link aqui, aí você vê o que você faz, tá bom? Beleza. Todas as palestras estão sendo gravadas. Eu vou disponibilizar para o Andrioli, todas elas. Eu acho que ele quer disponibilizar lá na rede, né? Mas acho que amanhã eu já mando todas até a de hoje, e depois eu mando o restante. E para o pessoal do grupo, né? Aí, quem tiver interesse também é só me pedir que eu envio, tá bom? Ok? E aí, Matheus, eu posso mandar também para você, tá? Tá bom? Claro, eu vou querer ver o máximo de aulas assim, que eu consigo. os palestrantes, como já estão com os nomes lá no projeto, também ao final terão seus certificados, tá bom? Então, muita gratidão, tá? A você, a irmã Ela e ao pessoal, os alunos e as alunas que estão aqui participando, que ficaram até esse momento, ao pessoal de fora, a Cláudia, né, saiu já, e a Luciana, que tem se tornado uma frequentadora de carteirinha aqui dos eventos. Então, na semana que vem temos mais, a gente tem eventos toda segunda-feira até 15, né? 15 ou é 8 de dezembro, não me lembro. Tá bom? Então, muitíssimo obrigado a vocês. Eu vou parar a gravação agora.